Gabriel Mack é o novo Ronaldinho Gaúcho do Grêmio? Calma, não precisa ir tão longe, mas a verdade é que ele foi o melhor em campo contra o Coritiba e por isso a gente faz uma análise das ações individuais dele nesse jogo. Uma vitória importante do Grêmio no Campeonato Brasileiro com grande participação dessa joia das categorias de base do Imortal. Fala, meus queridos, eu sou Alexandre Senechal e hoje a gente vai trazer mais um Visão para Jogo aqui no canal para falar de Gabriel Mack. Ele não tem a magia do bruxo, Matheus Santana, mas tem a precocidade, mas tem a precocidade e tem muito talento. Esse menino tão jovem, né? Um cara já sendo tão importante no Grêmio. É um cara que o Grêmio ganha para a temporada e é um cara que a gente pode ver uma curva ascendente ainda em 2026, talvez muito grande, né, Matheus? Pois é, ele é um menino muito precoce. Acho que desde quando eu tinha 9, 10 anos, eu já comecei a escutar sobre Gabriel Mack. Ele já estava na mídia, né? Já tinham pessoas que acompanhavam ali a base do Grêmio, e realmente ele se destacando muito, atropelando na categoria, tanto que ele sobe profissional com 16 para 17 anos, né? Antes de completar 17 anos, ele já estava no profissional do Grêmio. E aí, agora, no auge dos seus 18 anos, ali, já é um senhor, né? O Gabriel Mack, ele tá aí ganhando minutagem no time profissional e tendo atuações como a contra o Coritiba, agora, né? Se firmando cada vez mais na equipe, resolvendo uma carência muito grande do Grêmio, tá? O Grêmio não tem um camisa 10 hoje para ser titular no time, o William vive lesionado, o Monsalve até hoje não deu a resposta que deveria dar. O hipotético Monsalve poderia ser, mas o Gabriel Mack, cara, o que ele jogou contra o Coritiba é impressionante. E pela capacidade que eu já vejo nele desde a categoria de base, a gente brinca até, né, que ele talvez seja a maior revelação do Grêmio desde o próprio Ronaldinho. Tudo bem que depois teve um tal de Arthur também que tá na equipe, que foi uma ótima revelação, mas eu acho que em termos de talento, assim, o teto desse menino é difícil de prever. E aí o menino ambidestro, que tem tanta dinâmica, tem visão de jogo. Eu vou mostrar aqui a atuação dele exatamente na nossa lupinha aqui do Visão para Jogo, porque realmente foi impressionante, tá, Lê? Ele já começou a se firmar no profissional e chamar a atenção. Até porque, pô, se ele vai ser igual ao Bruxo, eu não sei, mas ele tem tudo para ser o melhor Mack do futebol, né? Pode ser melhor que o McAllister, né, lá do Liverpool, e com certeza muito melhor que o Paulinho McLaren também, que foi um grande jogador, mas o Mack tem um teto mais alto, acho que é isso. Já que eu fiz a piadinha fácil, né? E o Matheus Santana deu risada, se você riu também, já coloca aqui nos comentários, fala que piada excelente, você é um ótimo comediante, muito obrigado. Já deixa o like, já compartilha o vídeo, já se inscreve aqui no WTV. Boa. E também faça parte do nosso clube de membros, já que uma vez por mês aqui na WTV tem sorteio de camisa aqui, tá? A partir de R$ 3,99 o primeiro plano, você já tá concorrendo automaticamente, você pode ganhar uma camisa da WTV aqui no sorteio que a gente faz sempre no começo do mês, na nossa live do Fominhas. Tem também aqui, ó, o Pix Solidário para você nos dar uma ajuda financeira se você quiser. A gente tem a opção de hypar o vídeo. Qualquer forma de ajuda que eu citei aqui, você vai estar ajudando muito esse projeto aqui, jornalismo independente, e com essa quantidade ninguém faz igual aqui no YouTube. Tá? Pois é, e assim, eu tenho tudo para dizer que esse aqui é um vídeo atemporal, tá? Porque o Gabriel Mack está surgindo hoje pro futebol. Eu tenho certeza que 2026, que a gente está gravando esse vídeo, daqui uns 2, 3 anos, o pessoal vendo ele, de repente, brilhando num time grande europeu, de repente, numa seleção brasileira, ele tem teto para isso, vai voltar aqui no vídeo para entender como é que foi o começo dele. Verdade. Essa partida aqui contra o Coritiba tem ele, num primeiro momento, sendo um camisa 10 que na marcação se iguala ali com o Carlos Vinícius para fazer a primeira pressão, né? O Grêmio num 4-4-2, ele se junta ali ao Carlos Vinícius. E ele tem uma entrega sem bola bem interessante, cara. É legal ver que o menino, mesmo com esse talento, ele cumpre funções táticas e se dedica sem bola. Repara como ele desce na marcação, o próprio Carlos Vinícius também faz o balanço muito bem feito, né? O enamorado faz a pressão no Josué, que vem buscar a bola, o domínio escapa, a bola do Josué, o enamorado aciona o Gabriel Mack. E aí, nesse cenário, cara, cenário curto, onde a marcação tá chegando, eu me impressiono com o Gabriel Mack, porque ele tem uma ambidestria que permite ele fazer isso aí, ó. Ir de um lado pro outro e rapidamente buscar uma finalização. A finalização não foi das melhores, mas ele foi muito bem na jogada, uma jogada difícil. Não conseguiu pegar tão forte na bola, parece que ele pegou meio mascado, né? Perfeito. Nessa jogada aqui, Ale, ele perde o início dela, porque o Vini Paulista veio voando. Até voltei na finalização, ó, realmente pegou meio mascado, passou pertinho, mas aqui, ó, na hora que sai essa rebatida aqui do Thiago Santos, tá? Ele perde o primeiro duelo, mas ele recompõe muito bem e vem dar um tranco ali no jogador do Coritiba, importante para recuperar a bola pro Grêmio. Essa é uma questão, Ale, a parte física, que o Mack já evoluiu, tá? Porque ele passou um ano praticamente nessa transição da base profissional, fazendo uma evolução física, porque ele sempre foi muito magro. Assim, ele subiu com 16 anos, cara. Como é que eu vou falar que... Até é um exagero dizer que ele é muito magro, né? Ele é um menino que tá naturalmente ali no desenvolvimento da idade, cara. Uma Série A de brasileiro que o jogo tá cada vez mais físico, né? O Brasileirão é um jogo muito físico, né? Você tem um menino tão franzino, ele não vai conseguir competir, por mais
talento que ele tenha, até ele se equiparar minimamente à Perfeito. condição física dos adversários, né? E É inevitável. Hoje, percebo que ele evoluiu bem nesse sentido, tá? Ele já tá forte, ele já tá realmente aguentando bem o tranco ali, dividindo bem as jogadas. Vou destacar mais uma vez o Grêmio no 4-4-2, padrão tático do Luiz Castro, ele um pouco mais à frente, fazendo essa pressão e se dedicando bastante sem bola. O papel dele sem bola foi bem importante nesse jogo, porque foi um jogo de muita transição, tá? Mesmo o Coritiba com um a menos na maior parte do jogo, ele voltou para marcar e saiu em velocidade em vários momentos. E aqui eu destaco na lupinha, como no domínio, ele já bagunça aqui o Josué. Ele vai com a bola para a perna esquerda, corta de letra, volta para fazer uma saída de bola da equipe do Grêmio. O Arthur vai perder essa bola. E ele vai ficar atento aqui no rebote, o Breno Lopes vai finalizar, para já tentar ligar uma jogada no contra-ataque. E ele tem velocidade, cara. E aí com um espaço, e esse entrelinha, ele explorou muito bem nesse jogo e é o grande diferencial do Grêmio tendo ele como camisa 10, porque o Grêmio antes com 3 volantes, não tinha ninguém aqui nesse setor. Com o Mac, você ganha um jogador para ter um escape. Nessa jogada, ele força até demais o passe aqui e obriga o Thiago Santos a evitar a bola chegar no namorado e dar um passe para escanteio. Ele até errou o lance, tá? No passe final, mas a atitude dele é muito positiva. Gostei da marcação, você vai ter que me ensinar a fazer essa marcação, que essa aqui eu não sei, tá? Pois é, Ale, daqui a pouco eu te ensino aí, tá? Tem o caminho dele todo ali, gostei. Ficou legal, né? Ficou bem legal. Aqui eu quero mostrar, cara, na construção do Grêmio em 3, o Pavão sempre segura, né? Com os 2 zagueiros. Você tem... Eu nunca vou me acostumar com isso. Construção em 3 do Grêmio, zagueiro pela direita, Pavão. O cara foi titular da Argentina em Copa do Mundo como ponta. Como ponta. É inacreditável, cara. Eu nunca vou me acostumar com isso. É realmente algo que fica estranho, né, Ale? Tipo, o Grêmio contratou o Di Maria. O Di Maria vai ser o cara que vai construir pela esquerda aqui na linha de 3 zagueiros. Eu não consigo acreditar nisso. É difícil mesmo, tá? Mas realmente o Pavão nesse momento está construindo e o Grêmio vindo com essa bola pelo lado direito, a bola vai chegar no namorado. Eu quero destacar o posicionamento do Gabriel Mac, porque, de novo, né? A linha de marcação de meio campo do Coritiba aqui, ó, 4 jogadores. Se tem mais uma linha nesse momento com 5, tá? O Gabriel Mac, ele flutua, cara, entre os meio-campistas e os zagueiros. E ele pisa na área também. Eu vou mostrar a movimentação dele, porque quando a bola chega aqui na direita, no enamorado, ele pode atacar o fundo ou pode vir buscar essa bola no pé. Ele é um menino que tem muita personalidade, vem buscar o jogo, não se omite. Dá uma olhada no que ele faz no domínio. Ele engana com o corpo, já sai pra jogar, dá um corte de letra. Isso é muita intimidade, cara. E aí, busca uma tabela. Um lance que de primeira não deu em tanta coisa, mas de novo, né? Faz toda a jogada, ele desbloqueia o jogo pro Grêmio, vai pisar na área, o cruzamento acontece, e aí, tudo bem que ele tem mostrado até a pisada na área, né? Pra dar cabeçadas também em alguns momentos, mas nesse duelo aqui não vai favorecer tanto ele. Mas na sequência da jogada, perceba como ele de novo se apresenta, tá? Ele finalizou aquele lance, foi todo dele, aquele lance, né? Ele participou do momento inteiro do lance, depois ele de novo tá explorando esse entrelinha. O marcador dele foi o Thiago Santos nesse jogo, mas o Thiago Santos teve muito trabalho, cara. Nesse momento até fez a falta, né? Assim, então o Gabriel Mac, ele realmente é um menino com uma mobilidade muito grande, já esperava isso dele, mas a questão da ambidestria permite ele sair para os 2 lados muito fácil e fica difícil de prever o movimento que ele vai fazer. E é bom de ver que é um 10, né, cara? Porque quantos 10 o Brasil revelou nos últimos anos? Não é nem o Grêmio, tá? O futebol brasileiro. Quando revela um menino muito bom, ele vai pra ponta, né? O Estevão foi 10 na base do Palmeiras a vida inteira. Virou ponta direita. Não joga por dentro no Chelsea, não jogava por dentro no Palmeiras. Jogou por dentro do Palmeiras pouquíssimo tempo. Que outros mais que a gente tem? Então é um problema do futebol brasileiro. Só revela ponta e às vezes algum centroavante. Não revela camisa 10, mas o futebol mundial não usa. Às vezes usa. Pode fazer um 4-4-2 com 10 na linha de cima. Como, por exemplo, o Coritiba usa o Josué. Que nesse jogo nem foi esse cara, né? Não foi assim que jogou. Mas você pode ter o 10 ainda no futebol moderno. E é muito bom ver um menino tão talentoso surgindo no Grêmio, que traz essa característica que tá tão em falta no futebol brasileiro. E vou te dizer, quem é o 10 da seleção brasileira hoje? Pois é, não sei. Não tem. Não tem mesmo, né? Eu vou te dizer, Ale, o Gabriel Mac, em alguns momentos, ele pode jogar de ponta. Ele tem essa capacidade porque ele tem um drible muito bom. Mas ele foi utilizado até no profissional do Grêmio desde a temporada passada como ponta também. Sim. E aí eu acho que não é o melhor do jogo dele. Ele ainda fisicamente sofreu para ser ponta, para conseguir levar vantagem nos duelos. O melhor dele é a questão técnica, a parte técnica, passe, visão de jogo e drible curto. O Gabriel Mac é muito imprevisível nesse sentido. Você tendo ele como ponto, você vai limitar. Ele é um jogo de velocidade. Sim. Não é o melhor para explorar o jogo dele. E nisso, o Luiz Castro tem sido um professor excelente para ele, tá? Para colocar ele de 10 na função que ele precisa exercer. Aqui eu quero mostrar como a mobilidade dele deixava o Thiago Santos longe da jogada em muitos momentos. Ele vem receber esse passe, personalidade, né, para vir receber, domina com a perna esquerda, tem saída para os 2 lados, corte de letra como se fosse qualquer coisa. Então, assim, ele tem uma saída muito boa, e nessa até sofre a falta, tá? Na jogada seguinte, Ale,
explorando de novo o espaço nas costas dos meio-campistas do Coritiba. Repara como essa jogada sai do Arthur para ele tem um espaço ali para girar, fazer uma jogada, né? Ele tem a marcação chegando também do Vini Paulista, se eu não me engano, mas ele percebe a corrida do enamorado que é pela ponta direita. O passe veio um pouco forte, mas repara como o passe foi com a esquerda e foi bem feito, né? Foi um pouco forte. Ele errou o passe mesmo, errou o mas passe. ele teve a visão ali para ver, pode acertar eventualmente. A visão é excelente. E é lógico que os lances que eu trago aqui é também para dizer que ele está num processo de amadurecimento. Exatamente. E lógico que um jogador, ele foi muito bem no jogo, ele foi o melhor em campo, mas em algum momento ele vai errar uma jogada ou outra. Mas aquele lance ali, mérito total dele para fazer a jogada, para ter a visão e para conseguir realmente dar um passe com a perna esquerda. Não foi o melhor dos passes, mas ele fez uma jogada excelente. Saída de bola, muito próximo ali aos volantes, corte de letra, abre a jogada aqui na esquerda com o Amuso. Então, assim, dando uma dinâmica muito boa. De novo, no entrelinhas, cara. Nisso aqui ele deitou, tá, no jogo. Saindo da marcação, explorando um espaço onde não tem ninguém, tendo um pouquinho de liberdade para dominar essa bola, conduzir com a perna direita, com a perna esquerda, aquilo que eu falei, né? Ele tenta buscar uma finalização, não acontece, finaliza com a perna esquerda, mas a condução de bola e a saída de drible com a perna direita e com a perna esquerda, olha, é difícil de lembrar um jogador que surgiu assim com essa capacidade, tá ali? Uma ambidestria mesmo. De novo, aqui com o Thiago Santos tá fazendo uma perseguição, essa leitura de jogo dele é muito boa, porque ele faz a parede e ataca o fundo. Ele fez essa jogada algumas vezes, vou trazer na análise. Aqui o Noriega não deu passe ali, não sei porquê, né? Porque ele indicou ainda, né? Fez o movimento, o Noriega refugou, depois até vou marcar que ele lamentou bastante o lance ali, que a bola não entrou, mas ele não ficou apenas lamentando, ele vai voltar para participar mais da jogada ali. De novo, se coloca em boa condição para receber esse passe na diagonal. O enamorado também fez uma partidaça, né? Achou ele em vários momentos ali. Foi muito bem mesmo. E ele atacou o espaço muito bem, tá? Nessa jogada o Jaci chegou para bloquear, ele acabou não levando vantagem. Tentou o corte de letra de novo. De novo, né? Que ele fez alguns no jogo, ali nesse lance o Jaci foi muito bem, mas ele poderia ter conseguido ganhar a vantagem, até porque ganhou a vantagem em vários outros lances também. Tem sido difícil levar vantagem do Jaci, tá? É verdade. Baita zagueiro, tá? Campeonataço, tá? Papo de seleção do campeonato, tá, o Jaci? Tô com você ali. Tá jogando muito. Mais uma vez, mostrando pro Thiago Santos que ia ser difícil de ser marcado, tá? Repara como ele sai, ele se aproximava muito do Carlos Vinícius em alguns momentos. Em outros momentos, vinha receber essa bola. E nessa jogada, ele vem fazer uma parede, porque viu que estava marcado, e ao mesmo tempo, ele ataca o espaço, tá? Ele vai atacar esse espaço que vai surgir no momento que o Pavão pega a bola. Repara, o Thiago Santos já ficou. Ele vai atacar o espaço. O Pavão vai bem para dar esse passe, né? Um passe muito bom de quebra de linha. E ele vai tentar servir o Carlos Vinícius. Talvez ele pudesse ter batido. Mas ele foi bem na jogada, acabou não entrando o passe. O movimento não aconteceu. Mas a leitura também foi interessante. Mostrando mais uma vez aqui o entrelinha. E nisso aqui ficou muito nítido, né, Lê? Ele toda hora mapeando o campo, tentando se posicionar bem. Vai fazer uma parede. Tapa de primeira com a perna esquerda, muito natural, e vai atacar o espaço de novo nas costas dos meio-campistas do Coritiba, e com 3, 4 jogadores ali cercando ele, ele sai num drible de perna direita, perna esquerda, corta. É um jogador realmente com uma saída de drible muito, muito imprevisível, cara. Muito difícil de marcar o Gabriel Mack. Muito técnico esse menino. Muito técnico, cara. Realmente parece um jogador de futsal no campo, né, Lê? Em alguns momentos, né? Aquele drible mais curto, enfim, trocando a bola da perna esquerda para a direita o tempo inteiro, enfim. Mostrando aqui o momento que ele tá se aplicando sem bola, né? Fazendo uma pressão ali no Roniel, o Arthur ganha a jogada e ele de primeira, você não precisa se enrolar aqui, tá? De primeira ele já toca a bola pro Carlos Vinícius poder finalizar. O Carlos Vinícius não fez um jogo muito bom, cara. Não foi bem, né? Realmente não foi tão bem, mas... Fez o gol, foi anulado, depois não apareceu tanto mais, né? Pois é. Ele foi substituído. E perdeu esse gol e depois vai perder outra situação ali que eu vou mostrar agora, tá? Repara como é que tá muito próximo dele, mas ele tá mapeando rápido o espaço. Cara, e esse passe aqui é sacanagem, tá? Que a bola vem numa velocidade... interessante até, né? Veio numa dinâmica a jogada bem interessante. E aí ele domina com a perna direita, ao mesmo tempo ele levanta a cabeça, vai enxergar o Carlos Vinícius num espaço muito curto, vai dar um passe, vai pifar ali perfeitamente, né? E o Carlos Vinícius perde o gol, né? Mas tudo bem. Tava impedido. Tava impedido. Então não tem problema. Pois é, mas esse passe aí é realmente de muita qualidade. É aquela questão que eu tava falando, o 10 entre linha pra te dar esse tipo de jogo, pra te dar essa bola enfiada. A gente não tem mais esse jogador. Então é muito importante que o Mack siga sendo utilizado por dentro pelo Luiz Castro. A torcida do Grêmio não vê um cara pifar com essa qualidade aqui desde o Doga 10, tá? Do Douglas Barriga verdade, de Cadela lá. É verdade. Cara, 10 anos, tá? Não fala mal de Barriga de Cadela, tá? Não tô falando mal. Mais respeito. Mas aqui o torcedor pode comentar aqui até, né? Se lembra de outro pifador. Vamos fazer um teste aqui pro pessoal que tá vendo o vídeo. Quem tá vendo o vídeo até agora, escreve nos comentários Barriga de Cadela, só pra gente ver se você tá assistindo até o final mesmo. E comenta se teve outro meia, eu não consigo lembrar de outro, tá? Pra mim o Douglas foi o último meia com capacidade de pifar, assim. Tudo bem que o Luan fazia um pouco disso, mas é outra característica. O Douglas realmente era o cara que dava esse tipo de pifada, né? Aqui ele ameaça atacar o fundo e, na verdade, nessa ele vai, tá? Pra fazer uma tabela com o enamorado. E, de novo, né? Foram os dois atores do Grêmio na partida. Toque de calcanhar com muita dificuldade, tá, Lê? Pra deixar o namorado em ótima situação pra finalizar. Esse gol tava impedido por muito pouco. Mas realmente uma jogada ali que foi desbloqueada. O impedimento foi dele no lance, né? Foi ele pela direita, não?
Cara, eu acho que foi do Carlos Vinícius. Na finalização mesmo, depois. Eu não lembro exatamente, porque foram 3 gols anulados, eu não lembro exatamente qual foi. Eu acho que o Mac tava em posição legal. Eu acho que foi o Carlos Vinícius. Mas a jogada do Enamorado é muito boa. O Enamorado foi muito bem no jogo, faz a tabela, mas o tapa do Mac de calcanhar, deixando ele numa jogada completamente clareada para finalizar no gol também é palhaçada, tá? Sim. E aqui a jogada do gol, jogada que encerra a nossa análise para mostrar como ele é um cara de pisada de área também, né? O Grêmio tem um camisa 10 agora para finalizar jogadas. Aqui o Enamorado vai muito bem, né? 3 jogadores do Curitiba, tem uma cobertura aqui, inclusive, né? O Thiago Santos, tá, o Felipe Jonathan e o Josué. Tem um meio fechado, o fundo tá aberto, né? Ele vai pro fundo. E aí faz um cruzamento interessante. O Mac ajeita o corpo para bater de direita e chapa com a perna esquerda. Esse tapa é sacanagem. Volta no tapa, Matheus. Vou voltar, cara, porque é diferenciado o tapa dele, né, Ale? O tapa é sacanagem, porque é isso que você fala. Ele ajeita o corpo e na hora que ele vai bater, a bola tá no alto. Ó. E ele consegue dar a chapada de perna esquerda e fazer o gol. Cara, é um golaço do Mac e foi o gol, né, que valeu e que garantiu a vitória pro Grêmio. Então, além dele ter jogado muito bem, foi determinante, né, pro resultado. Pois é, Ale. E assim, essa partida, eu acho que é o início de uma afirmação dele no profissional, porque ele é um menino muito talentoso. Assim, talentoso como poucos eu vi surgir ultimamente no futebol brasileiro. Logicamente que você tá aqui o Estevão, o Alan, tem uma safra do Palmeiras aí, né, que tá realmente Hendrick, por aí vai, tá? Mas o Mac, pra mim, é jogador pra esse teto, tá? Pra esse, o nível dele é com esses jogadores, com o Estevão, com o Hendrick, o Alan, é verdade, até me fugiu que eu fui. Enfim, esse aqui deve ter, né? Essa é a turma dele. Vitor Roque, né? Pois Todos os caras aí. Eu vou dizer. Nenhum 10. Um jogador com o perfil dele que me lembrava um pouco assim também, o Rodrigo, quando surgiu, era um cara que tinha muita capacidade de construção de jogo, uma condução de bola muito boa. Enfim, eu tô subindo muito a régua do Mac. O Rodrigo foi meia com o Tite na seleção. Pois é, Chegou a jogar de meia. É verdade, bem lembrado. Eu tô subindo bastante a régua dele, porque eu acredito que esse menino tem um futuro gigantesco. Não é difícil prever, tá? Porque quando você vê um menino tão talentoso surgir, Ale, e eu vi vários surgir nesse século aí, acompanhando o futebol com muita lucidez, é fácil de prever que o Mac tem um futuro muito grande. A pena é que ele vai ficar pouco no futebol brasileiro, vai ficar pouco tempo no Grêmio. Mas em breve ele vai estar num time grande europeu, ele vai bater na seleção brasileira, e aí o pessoal vai vir assistir o nosso vídeo. Exatamente. Enfim, vai ele é um jogador... no vídeo, né? O pessoal vai assistir agora e vai voltar também no futuro. Então, ele é um jogador assim, Ale, que a gente tem que desfrutar enquanto ele tá aqui, tá? Porque ele tem tudo pra... Agora, fisicamente, podendo competir, ele é um jogador muito acima. E assim, tá na mão de um treinador que gosta de trabalhar com jovens, né? Que trabalhou já com muitos jovens na carreira e que tem também essa vertente de conseguir formar, né, jogadores e tudo mais. A gente não faz isso em vídeos de análise, mas eu quero fazer hoje. Uma nota pra partida do Mac contra o Curitiba. Cara, pra mim a partida dele foi uma nota 9, assim, tá? Porque foi um jogo muito difícil. O jogo que o Grêmio coletivamente hoje não é um grande time. O Curitiba é um time melhor coletivamente que o Grêmio. É verdade. Mas o Grêmio tem algumas individualidades ali e o Mac foi um cara a desbloquear esse jogo de uma forma, assim, como poucas vezes eu vi. E até as dificuldades que o Grêmio vinha tendo na temporada, a falta de criação no meio campo, a falta de pisada na área, a falta de finalização. O Mac resolveu tudo isso. Então, pra mim, ele atacou uma carência muito grande na equipe, fez uma partida espetacular. Foi o primeiro gol dele como profissional, verdade. Também é importante colocar, né? Mas realmente ele é um cara que merece uma nota 9, tá? Porque a partida dele foi gigantesca. Resolveu a parada pro Grêmio num duelo muito difícil e tem um teto gigantesco, Ale. Nota 9, vamos ver se o torcedor do Grêmio concorda com essa nota. Eu acho que foi até um pouquinho alta a nota, tá? Mas tudo bem. Nota do Matheus falou, pra mim eu daria um 8, vai. Um 8 tá bom. Você concorda comigo ou com o Mate? Escreve nos comentários, também deixa aquele like, compartilha o vídeo com seus amigos e, claro, se inscreva no nosso canal. Além de hypar o vídeo, fazer um pix solidário aqui se você quiser, ou participar do clube de membros, já que a gente sorteia uma camisa oficial uma vez por mês por aqui. Você pode ser o próximo sorteado. Planos a partir de R$ 3,99. Várias formas de ajudar o trabalho da WTV. Você nos ajuda com o like, nos ajuda também com essa questão do clube de membros, com o Pix Solidário. O que você fizer, pode ter certeza que está ajudando muito no crescimento do nosso canal, para a gente trazer mais vídeos assim como esse. Agora, o assunto foi Gabriel Mac. Quer outro jogador do Grêmio? Quer que a gente fale sobre outro assunto? Você, torcedor gremista? Coloque aqui nos comentários que a gente está sempre de olho. Valeu e até o próximo vídeo.